Vamos participar da palavra de Deus. Você pode ficar de pé, por favor, pegar a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma leitura inicial, pedir a Deus que ministre o nosso coração. Espero que a minha voz ainda continue boa até o final. Eu achei que hoje eu nem ia pregar. Eu falei, Jesus, cadê a voz? Mas ficou mais bonito assim, né? Voz de locutor rouco. Voz de locutor rouco. Abra, por favor, em Salmos 22, e nós vamos fazer esta reflexão. Você desejar acompanhar pela TV, o texto vai estar sendo projetado, mas é gostoso a gente acompanhar na nossa Bíblia. Salmo 22, a partir do verso 1. Todos encontraram? Amém? Tem alguém que está procurando ainda? Misericórdia? Me ajuda, Senhor? Amém. Salmo 22, verso 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Só até aqui, vamos orar. Obrigado a Deus. Obrigado desde já pela tua palavra lida. Nós te pedimos que nesse momento nossas preocupações sejam deixadas de lado, nossas inquietações quanto ao dia de amanhã, e que nesta noite, Senhor, o Senhor venha falar aos nossos corações através da pregação da tua palavra, que saiamos daqui alimentados por ti e a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Uma sensação não muito boa, entre tantas sensações que nós experimentamos nesse mundo, é a sensação do abandono. Certa vez assisti uma palestra, e o palestrante falava da experiência que algumas crianças têm, uma experiência ruim, de verem seus pais partindo, e era uma palestra sobre guerra, em que para livrar os filhos, eles precisavam entregar os filhos para os vagões que iam partir para outro país, mas os pais precisavam enfrentar a guerra. É apenas uma citação de fatos que nós talvez conheçamos, mas que marcam a vida dessas crianças. Uma sensação de ser entregue para uma outra pessoa porque os pais não poderão mais acompanhar. Esse é um tipo de abandono, mas que traz o cuidado de alguém. É diferente quando a gente ouve histórias ou acompanha pelas TVs e jornais as mães que, por não terem condição de cuidar dos seus filhos, entregam os seus filhos para pessoas que nem conhecem, pela pobreza, pela dificuldade de entender as coisas da vida, ou mesmo coragem para enfrentar os seus erros. São muitas situações. Nós precisamos entender que existem vários tipos de abandono. Nós, muitas vezes, contamos com a ajuda de pessoas, amigos, e estamos tratando desse cuidado e as pessoas deixam em falta. Uma espécie de abandono. Quando as pessoas precisam partir, e aí é ordem divina, vão para a glória, morrem, também não deixa de ser uma espécie de abandono. São muitos tipos de abandono que nós podemos experimentar. Mas confesso que todos eles trazem o seu grau de dificuldade. Quando o salmista Davi faz esta reflexão no Salmo 22, entendo que ele também está experimentando de uma espécie de abandono. Isso porque ele mesmo declara. Para alguns, esse salmo é uma previsão direta
do sofrimento de Jesus naquela cruz. Veja que nós estamos falando do autor dos Salmos, né, deste Salmo especificamente, que é Davi, que está se sentindo desamparado, abandonado por alguém, por alguma circunstância, faz desse salmo, como diz aqui, uma canção, e ele está cantando e trazendo à memória. Pense em alguém, e a gente sabe muito bem que as canções, principalmente seculares, elas retratam os sentimentos. Então, temos muitas canções que são verdadeiras sofrências, né? A gente está vivendo essa geração de música de sofrência. A pessoa é especialista em escrever canções de dor de cotovelo, de tristeza, de abandono. Ok, tem pessoas que gostam dessa experiência não muito boa para o sentimento, para a alma. Mas Davi está compondo uma música agora e falando de um tipo de abandono que depois, muitos anos depois, vem apresentar o sofrimento de Jesus na cruz. Então, alguns que estudam a palavra de Deus, alguns teólogos, vão dizer que Davi estava predizendo, dizendo antecipadamente, que o ungido de Deus estaria sendo abandonado na cruz pelo Pai. Isso me chama muito a atenção, porque ele vai usar a mesma expressão que Jesus cita naquela cruz, como se Jesus estivesse cantando a canção de Davi, mas não. Ele não está só experimentando o sofrimento de alguém que colocou numa música e lá ele trouxe a memória. Não. Jesus literalmente está sofrendo. E esse sofrimento, até certo ponto, ele vai parecer para nós um abandono, de tal modo que ele vai dizer no verso 1 as palavras exatas de um sofrimento. O que Jesus usa, qual é a expressão que Jesus usa? Eli, Eli, lema sabachthani. Ele está falando em 2 ou 3 línguas, segundo os estudiosos, misturando frases. Se você depois acompanhar em casa, para ganhar tempo, a gente não vai ler. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Jesus está naquela cruz e está experimentando desse abandono, e ele faz como um pedido de socorro. A tradução desta frase que mistura o hebraico, o aramaico, e para alguns, não é, que vão entender do que ele está dizendo, porque a gente está falando de uma época em que poucos falam o hebraico. Muitos falam o grego, muitos falam o latim, muitas línguas misturadas, mas o hebraico não. Então Jesus usa a primeira expressão, Eli, Eli, que alguns depois vão dizer que ele está chamando pelo profeta Elias, porque a língua se mistura. Você já experimentou falar inglês, francês, sem ter o conhecimento da língua? Você pode falar algo e outra pessoa entender coisas diferentes. A língua tem muito isso, as expressões têm muito isso. Então, Jesus, dotado de um conhecimento que traz o divino para ele, Jesus tem condições de conversar com o grego. A sua imagem nos transmite um homem culto, de um homem que aos 12 anos está lá no templo com os doutores da lei, conversando, aprendendo, numa instrução humana. A gente tem essa visão de Jesus, filho de Deus, mas Jesus, homem, nascido de mulher, que sangrou, que morreu, que experimentou o sepulcro. Então, veja que a gente está falando de Jesus como aquele que vai sofrer, mas nesse sofrimento ele cita a questão do abandono. Para os mais cultos, o hebraico. Para os mais simples, o grego. É como se nos nossos dias alguém chegasse para pregar a palavra e trouxesse um linguajar mais, mais especial, usado nos tribunais. Tem palavras que os doutores usam que a gente nem entende o que significa. Por que nós devemos recorrer aos advogados quando vamos assinar um contrato? Porque tem palavras ali que a gente não entende. Doutor, dá para o senhor ver se esse contrato é bom para que eu possa assinar? Então, do mesmo modo, Jesus está usando tanto a sua comunicação com as pessoas cultas, como para as pessoas simples. Ele vai se dirigir àquele público que está ali diante da cruz e vai dizer, Eli, Eli, lema sabachthani, que significa as mesmas palavras usadas por Davi no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste?
Não sei se você já teve essa experiência, passando por um sofrimento ou por um abandono de alguém, achar que Deus também te abandonou. Eu não sei se você já caiu nesse pensamento errado, diria eu, de lamentar o Deus que te abandonou. Queridos, isso nunca vai acontecer. Deus nunca nos abandonou, Ele jamais nos abandonará. Pai e mãe podem nos abandonar, esposa e esposa podem nos abandonar, filhos, com certeza, podem e vão nos abandonar de certo aspecto, porque eles vão casar, vão ter suas vidas, mas Deus, que motivos teria Deus, que depois de nos ver afastado dele, nos atraiu pela sua graça, nos levou à sua presença, declara o seu amor, que é universal a todos os homens, independente de religião, independente do modo que nós acreditamos em Deus. Um Deus que declara o seu amor de uma forma muito forte, mas que quer um amor correspondente. O amor requer resposta, irmãos. Nós estamos aqui, você pode ter vindo a este lugar para fazer um pedido de oração, você pode ter vindo a este lugar para ocupar o seu tempo, você pode ter vindo a este lugar por vários motivos, mas o primeiro motivo que deve nos trazer aqui é corresponder ao amor de Deus. Dizer, eu vou à casa do meu Pai, que sempre me amou, que sempre cuidou de mim e que nunca me abandonou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Se nós correspondermos a esse amor, nós estamos como filhos amados de Deus. Jesus teria sido abandonado pelo Pai? Será que nós podemos aceitar esta possibilidade? Nós vamos entender que não é bem assim, porque o final da história é o final do triunfo da cruz. Para aqueles que estavam ali embaixo e talvez tivessem o conhecimento de que ali estava o rei dos judeus, se bem que ele nunca usurpou esse reinado de um grupo pequeno. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o criador de todas as coisas. Ele não precisa ser rei dos judeus. Ele é rei daqueles que querem ser seus servos. Ele é rei de toda a terra. Ele é soberano sobre as nossas vidas, mesmo que a gente não queira. Certa vez, no início da minha conversão, eu ouvi um pastor dizendo para mim, não importa se você quer receber Deus ou não, olha como ele foi duro. Você já foi criado por ele. E um dia você vai prestar contas a ele. Simples. Mas se você entender o amor de Deus, se permitir ser amado por Deus de uma forma mais íntima, mais próxima, se você se permitir ter uma relação com Deus, você vai entender que Ele nunca lhe abandonará e nunca lhe abandonou nos momentos difíceis. Por mais que a gente pense assim. Porque tem determinadas situações, e talvez alguns já tenham experimentado isso, o mundo vai dizer que Deus não existe. Nós passamos um período de pandemia, e eu me lembro de uma postagem de uma certa pessoa, do meu conhecimento, e ele se dizia cristão. Mas no meio da pandemia, ele começou a se afastar de Deus de uma forma tão assustadora. Ele começou a duvidar do poder de Deus para controlar a pandemia. Ele começou a se perguntar por que Deus deixou que isso acontecesse. Isso eu vejo como uma influência demasiada pelas coisas desse mundo. A questão que nós precisamos entender é que o mundo é regido não diretamente por Deus. Deus tem o poder para reger o mundo. Mas foi entregue aos homens, lembra? Gênesis diz que Deus entregou ao homem antes mesmo do pecado. E se hoje nós vivemos essa situação que não queríamos viver, é por uma consequência de atos pecaminosos dos primeiros homens, do primeiro casal. Veja que nós muitas vezes nos esquecemos ou não queremos acreditar nisso. Trazer a culpa para nós, sabe a expressão meia culpa? Nós não queremos fazer. É mais fácil atribuir ao Criador algo que saiu do controle. Mas não é bem assim, irmãos. Se nós estamos aqui hoje, quem merecia estar aqui? Seja franco. Começamos a examinar a nossa vida antes da ceia e comece a perceber, será que nós merecíamos estar aqui? Você é tão bonzinho, irmã, você é tão boazinha que Jesus te trouxe aqui porque você merece estar aqui? Não, queridos, nenhum de nós, nem eu, nem ninguém merecemos estar na presença de Deus. Mas a sua graça nos atraiu, o seu amor nos constrangeu a entender o que Ele quer de nós, uma vida em adoração independente das circunstâncias.
Não é uma adoração para maquiar e dizer, olha, os crentes passam pela prova dando glória a Deus. Eu amo esse louvor. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Já que você gosta de forró, você lembra disso, né? Mas não é para dizer para o mundo. É para viver uma vida pautada em confiança na relação com Deus, de tal maneira que, por mais que o mundo diga, vocês foram abandonados por Deus, você vai dizer, jamais. Deus quer me ensinar alguma coisa. Quando eu falava daqueles exemplos, o palestrante trouxe um vídeo muito interessante, né? Nos países orientais, isso é mais comum do que a gente imagina. Ensinar o filho o caminho que ele deve andar, sem necessariamente depender dos pais. Então, alguns países asiáticos ensinam as crianças a se defenderem dos animais, a subirem nas coisas. Por isso que a gente vê, às vezes, esses vídeos, né, dos chinesinhos, japonesinhos, subindo em camas, crianças pequenininhas, subindo escadas. Eles estão sendo ensinados a sobreviver. E aí, no vídeo, ele mostra um pai que desce do trem com o seu filho bem pequenininho, ele com uma malinha, e o pai desce, e quando o filho se distrai, ele entra no trem e vai embora, como se ele estivesse abandonando a criança. E ele deixa a criança lá, na plataforma. Ninguém mexe na criança. O vídeo mostra a criança olhando para um lado e para o outro, sem saber o que fazer, como quem diz, meu pai me abandonou. E você sabe, muitos países asiáticos têm isso como uma prática real. É duro no coração. O pai desce na outra estação, pega o outro trem voltando. Pensa no tempo que isso acontece. E ele pega o trem voltando, desce na estação que estava o filho, e do outro lado o filho está lá, com a malinha na mão, esperando o pai voltar. Ele está sendo ensinado a confiar no pai que nunca o abandonará. Louvado seja Deus. É doloroso. Talvez nós não estejamos preparados para isso. Mas se nós entendermos que em determinadas situações Deus permite que a gente se sinta abandonado, para desenvolver uma capacidade de confiança, nós vamos aprender muito mais quando nós dependemos de nós mesmos, sabendo que Deus jamais nos deixará ao léu. Depender de nós mesmos em que sentido? Peraí, o que eu estou vivendo, muitos estão vivendo, eu não posso atribuir a Deus um abandono, se eu sei que a natureza está assim, que os homens estão assim, que a maldade está se multiplicando. E aí os ímpios gostam muito de dizer, onde está o Deus dos crentes, que não fez tal coisa? Onde está o Deus dos crentes que não agiu no momento que deveria agir? Isso abala a fé de muitos crentes, sabe? Não sei que nível é a sua fé, mas você não pode se abalar. Então, eu me lembrei dessa postagem lá na época do Facebook, que aquele homem dizia, onde está o Deus que fazia milagres na igreja? E, logicamente, ele estava zombando das igrejas que promovem os milagres todos os dias, mas que não têm coragem de enfatizar o maior milagre de todos, que é o da salvação. Se você está esperando um grande milagre, escute o que eu vou dizer, um grande milagre já aconteceu. Você não era ninguém, andava no montouro de lixo, ele deu um banho em você, ele tirou você do lamaçal de pecados e colocou assentado entre os príncipes e princesas da casa de Deus. Diga glória a Deus por isso. Será que isso não dá para a gente entender e dizer, puxa, Deus já fez um milagre na minha vida? Quando eu pensaria estar na casa de Deus, dizendo glória a Deus, aleluia? E por mais que alguns tenham nascido em berço cristão, queridos, vai depender de nós desenvolver a nossa fé de tal maneira que nós tenhamos uma relação com Deus. Não é simples assim, filho de crente não é crentinho. Ele tem que tomar uma decisão de um determinado momento, abrir mão das coisas desse mundo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Eu me lembro daquela postagem, eu fiquei tão triste, porque alguém que estava, em um determinado momento, caminhando na igreja, e ele se desespera e diz, eu não acredito mais no Deus dos crentes. E ele se dizia ateu, não acredito em mais Deus nenhum. Não faz muito tempo que eu o reencontrei, e ele, do meu vínculo de amizade, ele está na igreja, ele voltou para a igreja. Ele disse ser adorador, e eu não toquei no assunto. Porque Deus nos perdoa nas nossas falhas.
Ah, se o Senhor nos castigasse por todas as coisas erradas que fizemos, nós não subsistiríamos. Jamais. Gálatas capítulo 6, versículo 7, coloca na tela para a gente ganhar tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, disse: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Se nós semearmos na nossa vida confiança, vamos colher confiança. Se nós semearmos na nossa vida fidelidade a Deus, no tempo da adversidade, Deus será fiel para conosco. Você pode dizer amém por isso? Então, o que o salmista está fazendo, Davi, ele vai retratar um sofrimento. E aí eu quero que você leia comigo no Salmo 22, no verso 2. Você está aí com a sua Bíblia aberta. O verso 2 diz: Deus meu, Eli, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém, não tenho sossego. Além da dor, e do medo que Jesus está experimentando, nós sabemos que ele experimentou a zombaria. E talvez nesse momento, quando nós paramos para reparar nas coisas desse mundo e nos esquecemos de reparar na palavra de Deus, de alcançar o conhecimento através da palavra de Deus, nós caímos, irmãos. Nós cedemos à tentação de dar ouvidos mais às coisas desse mundo do que às coisas de Deus. Por isso muitos sofrem. Por isso muitos crentes um dia estão na casa de Deus, dão glória a Deus, trabalham na igreja, estão envolvidos, mas na hora da adversidade do vento, ele começa a se afastar. Ele começa a se esquecer das promessas de Deus para ele. Ele começa a acreditar mais na maldade do mundo do que na bondade de Deus. Porque ele olha por todos os lados e vê maldade por todos os lados. Então ele começa a desacreditar da bondade de Deus. Sabe quando um colecionador de moedas, de cédulas, e tem uma arte chamada numismática, ele começa a procurar cédulas falsas, dinheiro falso, selos. Ele não pode ficar olhando para aquilo que é falso. Ele tem que olhar para o que é verdadeiro sempre. Quando ele pega uma cédula falsa, ele já sabe que é falso. É interessante, você já passou esse constrangimento? Às vezes eu fico constrangido. Quando eu vou no mercado pagar lá com uma nota de 50 ou de 100 reais, a moça do caixa, por obrigação, lógico, ela deve ter prejuízo caso ela aceite uma cédula falsa, mas ela constrange, Ela pega a cédula, coloca na luz, passa o dedo e a fila lá, olhando para mim. Imagina se ela diz, é falsa. Ah, vai ter um problema, irmãos, que eu vou perguntar a ela se ela estudou para identificar uma cédula falsa. Vou ligar para o 90, vamos para a delegacia para ela provar que a cédula é falsa. Pode ser que ela tenha razão, porque a gente recebe, eu não sou entendido do negócio, posso ter recebido uma cédula falsa. Mas o modo que é feito, às vezes eu me sinto constrangido. Já aconteceu dela fazer isso alguns minutos e ela ameaçar chamar uma pessoa, Olhou para aquela pessoa, mas ela estava ocupada, como quem diz, me ajuda a entender se essa cédula é falsa. Eu fiquei tão chateado com aquilo, tão constrangido, eu não briguei, não fiz nada. Ela me deu troco. Várias cédulas de R$2, de 5, um troquinho, Você vai com R$100 no mercado, quase não tem troco mais, Aí eu peguei as cédulas, uma por uma. Peguei a primeira de 2. Mesmo direito dela. E ela achou que eu estava zombando, eu disse, pode ter um pouquinho de paciência. Olhei para a fila, só um minutinho, por favor. Aí botei do lado, peguei a outra. Eu não posso me sentir constrangido, primeiro, porque eu estava ali de boa fé, adquirindo os produtos, prestigiando aquele estabelecimento. Mereço respeito. E se ela reparou algo, ela tem todo o direito até de chamar o gerente. Mas ela tem que fazer isso com firmeza. Por que ela não tinha firmeza? E nenhuma das cédulas era falsa, graças a Deus. Por quê? Porque ela não tinha o conhecimento. Ela não trabalha olhando para as cédulas verdadeiras. Agora, pensa isso na nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, esta palavra é verdade. Você pode dizer amém? Se você se dedica a ler, a conhecer, a buscar, a estudar, a orar, a pedir entendimento, na hora que uma palavra errada chega ao teu coração, você já sabe que é mentira.
Você imediatamente identifica uma falsidade do diabo para maquiar a sua vida. E muitos são enganados porque não têm o conhecimento. Quando o Evangelho de João diz que você precisa conhecer a verdade para que esta verdade te liberte, isso está nos dizendo que se nós formos enganados, a culpa começa por nós mesmos, porque não conhecemos a verdade. Nesse momento, queridos, que Davi está meditando no seu próprio sofrimento e fazendo alusão ao sofrimento de Cristo, tempos depois, olha o que diz o verso 7 do mesmo Salmo: todos os que me veem zombam de mim. Sabemos que isso aconteceu na cruz. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Essa foi a zombaria que aqueles guardas fizeram. Ele não é rei dos judeus? Desce daí, desce daí, você não é rei dos judeus? Você não é filho de Deus? Faz um milagre. Quanta zombaria diante daquele que poderia fazer algo sobrenatural, que poderia ter exterminado todos eles, mas não o fez. Por quê? Porque o mesmo amor que estava sobre ele está sobre nós hoje. Diga glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo em que ele ama aquelas pessoas, perdoa aquelas pessoas, como está a relação dele com o Pai, que ele tanto se dedicou? Será que ele está experimentando o abandono? Pelo menos é o que ele vai dizer. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A gente não consegue entender o sofrimento alheio. Nós temos a noção. Quando você visita alguém que está dizendo: estou doente, estou com dor, a gente não tem a dimensão da dor do outro. Todas as vezes que eu estava há pouco tempo com mais dores, esse mosquitinho que veio lá do Egito, do inferno, irmãos, eu tenho tanta raiva de mosquito que eu mato todos, sem pena. Peço perdão a Deus depois, mas o mosquitinho me mordeu, eu fiquei semanas quase sem poder vir à igreja, muitas dores, estou melhorando a cada dia, mas toda vez que eu reclamo de dor, meu neto pergunta: onde está a ferida? Ele diz: onde que está o machucado? E eu mostro o pé, mas ele não consegue ver o sangue machucado, então ele não entende a dor. Aí ele bate no pé para ver, olha, merece umas palmadas já, né? Ele bate no pé e olha para mim para ver se está doendo. Eu digo: rapaz, está doendo, mas ele não está vendo a ferida. É exatamente assim, nós nunca entendemos o sofrimento do outro. Mas quando falamos de Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos visita, o Deus que habita em nós através do seu Santo Espírito, Ele sabe exatamente onde está doendo. Ele sabe quando você chora ou quando você engole o choro. Ele sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e não consegue pegar no sono. E Ele sabe se você diz no seu coração que Deus te abandonou. Ele sabe. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé não é substancial. A fé é algo que nós devemos ter, e eu estou falando de um Deus que cuida de nós, que sabe do nosso sofrimento. Mas por que Deus não age? Porque talvez Ele queira nos ensinar algo. A desfrutar de uma confiança maior naquele Pai que vai na outra estação e volta e está do outro lado olhando para nós. E quer saber se nós ficamos na estação esperando Ele voltar. Talvez estejamos passando determinadas situações justamente para aprender a confiar em Deus. Sabe por que muitos não confiam, queridos? Porque talvez Jesus tenha sido apresentado de muitas formas estranhas. Uma delas, Jesus é o fazedor de milagres. Tem pessoas que só se aproximam de Jesus porque elas precisam de um milagre. E por isso elas recebem um milagre e nunca mais voltam à presença de Jesus. Não são poucos aqueles que querem receber de Jesus algo, mas nada querem dar. Esses se sentirão abandonados na hora da adversidade. Mas aquele que se aproxima dele, reconhece o seu amor, ele sabe que Deus nunca nos abandonará. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi não se esquece o que nós também não devemos nos esquecer. Verso 3 do Salmo 22. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Veja o que Davi diz: nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram
envergonhados. Aqui tem um grande ensinamento, porque o povo judeu, ele aprendeu a transmissão oral. O povo judeu viveu numa época que não tinha um recurso como nós temos. Poucos livros, uma forma muito rudimentar de escrever as coisas. Então, o que eles faziam para ensinar a relação deles com Deus? Contar as histórias. Eles sentavam, quando nômades, no deserto, em volta de uma fogueira, colocavam os filhos e explicavam a relação deles com Deus. E isso ficava no coração deles. Quando nós lemos em Provérbios que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, é justamente transmitir para elas essa confiança. Pai e mãe, no momento da adversidade, ensine os seus filhos a dobrar o joelho e orar, a clamar. Não importa como vai ser o resultado, como será o resultado, não importa. Mas quando você ensina o seu filho a confiar em Deus, ele também vai crescer, e quando passar a adversidade, ele vai se lembrar do que você ensinou para ele. Deus é o Deus que nunca nos abandona, louvado seja o Senhor. Davi está dizendo, nossos pais confiaram em ti e não foram envergonhados. Então Davi sabe que mesmo que ele passe uma grande luta que pai e mãe dele não passou, quando eles passaram, ele foi ensinado a confiar em Deus e nunca pensar no abandono de Deus. Não, queridos, ele nunca nos abandonou. Se nós ainda pensamos assim, somos falhos. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Diga glória a Deus por isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lembra que eu falei da pedagogia de ensinar a criança na repetição? Talvez você deva repetir isso algumas vezes. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Coloca na tela, por favor, Hebreus, capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode repetir isso? Jesus Cristo. Fale mais uma vez. Tira da tela. Agora repita o que você decorou. Quando vier a adversidade, isso já vai estar no teu coração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deixa eu tossir um pouquinho aqui. Então, esse é o salmo que vai traduzir o sofrimento de Jesus, mas também declara a vitória naquela cruz. Nós precisamos experimentar muitas vezes a adversidade para depois entendermos sobre vitória. Versículo 22, aí mesmo, Salmo 22, na sua Bíblia. Salmo 22, versículo 22 diz: A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, tenham-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Quando Jesus diz naquela cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, ele está dizendo, Pai, Pai, socorro, dói, está doendo, os cravos doem, os pregos estão me fazendo sangrar, olha, o ar está faltando, não tem fôlego, ele está fazendo o que todos nós faríamos. Não pensaria Jesus que Deus o abandonava, não, queridos, jamais faria isso. Era como se ele dissesse, eu posso passar pela dor, mas ainda o louvarei, louvado seja o Senhor. Será que nós temos uma confiança como essa, de passar um sofrimento que não se compara ao sofrimento de Jesus? Será que nós temos condições de nos lembrarmos das promessas que ele fez, de que nós vamos vencer a morte? Diga glória a Deus por isso. Nós vamos fechar os olhos e nesse piscar de olhos, ao abrir na presença de Deus, estaremos para sempre na eternidade, louvado seja o Senhor. Não podemos nos esquecer disso, queridos. Todo sofrimento desse mundo há de passar, aleluia. Tudo que nós sofremos nesse mundo vai ficar para trás.
do mesmo modo em que os prazeres desse mundo ficarão para trás. Você entende por que o crente não pode ser dado aos prazeres desse mundo? Porque os prazeres da alma são totalmente diferentes dos prazeres da carne. Se nós nos apaixonamos pelos prazeres desse mundo, como queremos entrar no céu que não vai ter prazer nenhum de carne? Não vai, irmãos. Às vezes a gente brinca e diz, puxa, eu gosto tanto de comer um churrasquinho, será que no céu vai ter churrasquinho? Jesus é o nosso alimento, irmãos. Nós vamos desfrutando de tudo que está aqui, mas na glória vai ser tudo diferente, não pense. Quando os judeus começaram a discutir com Jesus, dizer, olha, segundo a lei de Moisés, quando o homem morre, o outro casa para abraçar a sua cunhada, para cuidar dos filhos, naquela visão de proteção, né, aquela visão patriarcal. Eles começaram a questionar Jesus e eles faziam perguntas capciosas, né, para pegar Jesus na palavra. Jesus disse, olha, nos céus, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento, não. Casamento é terreno. Nós somos a noiva, aleluia, e ele é o noivo. Se você ama a sua esposa, continue amando. Se você ama o seu marido, continue amando, aqui, nesse tempo. Se Jesus chamar qualquer um dos dois, eu espero que os dois estejam sempre juntos, tá? Quem está casado aí, diga amém. Amém. Sem medo, viu? Seria tão bom se a gente pudesse ir junto, né? O que fica não sofre, o que fica não troca logo por outro. Não. Na igreja não. Eu brinco lá em casa e quando ganho alguma coisa, pela manhã, eu ganhei um terno domingo passado da igreja, né? Foi meu aniversário e hoje eu já estava usando. Aí a Vera disse assim, você gostou muito? Eu falei, não, lógico que eu gostei, mas tudo que eu ganho eu uso logo. Você acha que eu vou deixar Eu uso logo, irmão. Tudo que eu ganho eu uso logo. Se tiver que ficar para alguém, vai ficar tudo usado. Não. Eu lembro disso, irmãos, porque minha infância foi assim. Minha mãe, de uma forma muito humilde, ela ganhava muitas coisas. Certa vez, meu irmão viajou para São Domingo, na guerra da OEA, dos Estados Americanos. Meu irmão foi do Exército. E ele trouxe jogos de coisas importadas, louças importadas, panos de prato bordados de São Domingos. Era tudo que tinha de especial na América do Norte, passava por São Domingo. E ele, na guerra, conseguiu trazer muitas coisas, comprou, deu de presente. Minha mãe pegava aquilo tudo e guardava. E eu ficava me perguntando, mãe, você está guardando isso aqui? Está ficando até amarelado. Ela, não, num dia especial eu vou usar. Quando minha mãe partiu, as irmãs depois fazendo lá a partilha, sabe aquele momento chato, né? Não esperaram nem um dia, viu, irmãos? Nem um dia, hein? Oh, Jesus, misericórdia. Guarda a minha boca. Mas elas estavam lá no dia do sepultamento da minha mãe, dividindo o pano de prato. Alguns amarelados. E eu me lembrando, por que minha mãe não usou esse negócio? Por que ela guardou? Para quem ela guardou? É uma coisa assim, uma das irmãs pegou lá um jogo de pratos e deu 2 pratos para um, 2 para outro. Eu falei, mas isso tem que ficar junto, é um jogo. O ser humano tem umas coisas assim, eu disse, meu Deus, eu não quero prato, dá para alguém, eu não quero prato. Não, eu queria sentar com ela à mesa e comer com ela à mesa naquele prato. Mas o negócio de guardar, eu não guardo nada, irmãos, eu uso tudo. Se alguém tiver que herdar, vai herdar tudo usado. Versículo 25 aí do Salmo 22. Olha o que diz Davi. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Davi está dizendo, não se esqueçam dos cuidados de Deus. Se você se esquece disso, você desfalece com facilidade. Se você se esquece do Deus que tem cuidado de você até hoje, se você se esquece que lá atrás 1000 caíram ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você está hoje na casa de Deus, você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer que Deus acampou os anjos ao teu redor. Mesmo que você passe lutas, pastor, mas eu passo tanta luta. Glória a Deus, quanto mais lutas você passa, mais vitorioso você é. Mostra que você está de pé para mais uma luta. E vão dizer que a luta nos amadurece. Tem horas que a gente diz, meu Deus, eu vou desabar. Não vai não. Quem cuida de você e sustenta a tua vida é o teu Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. O que podemos fazer é clamar.
Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é prática de fé. O que Jesus está ensinando naquela cruz, dizendo isso, é para os discípulos que ali estavam entenderem que não importa o nível do sofrimento, você deve clamar sim, mas não se sinta abandonado por Deus. Versículo 27 aí do Salmo 22. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Olha como isso foi profético. No momento em que eles estão olhando para Jesus, aquele homem na cruz morrendo, eles não tinham noção do que isso ia causar. 2000 anos depois, o mundo está falando de Jesus e da morte dele. E sabe o que os cristãos estão fazendo nessa hora? Dizendo: ora vem, Senhor Jesus, buscar a sua noiva, louvado seja Deus. Continuando o verso 27. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Você pode dizer glória a Deus por isso? Sabe a expressão que Josué usa quando entra na terra e muitos são tentados a se desviar para os deuses estranhos? Josué chama a sua família, afasta todos e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele toma uma decisão. Entende por que nós precisamos tomar uma decisão? Não é a decisão de ser crente, ou de ser desta igreja, ou daquela igreja. Isso faz parte de uma caminhada com Deus. Decisão de não largar Jesus. Decisão de não abandonar Jesus, assim como Ele não nos abandonou. Decisão de, mesmo que a gente fique como aquela criança num lado da estação, vazio, esperando alguém aparecer. Quem vai aparecer é o teu Deus, que nunca te abandonou. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes esperamos a ajuda de pessoas são usadas por Deus para nos ajudar, mas quem dá ordem é Deus. Ele levanta aquele que vai ajudar. Ele levanta aquele que vai ser o socorro bem presente. Ah, nosso Deus é refúgio e fortaleza, diga glória a Deus por isso. Versículo 28 e 29, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Ah, irmãos, como Davi aqui foi usado por Deus para refletir sobre a vida de muitos que usaram da sua riqueza para subir numa soberba, numa altivez. Pouco tempo de pastor, eu conheci algumas pessoas que experimentaram isso. Conheci um homem, queridos, que tinha uma fama de muito mal. Um homem que era conhecido entre os amigos como o Todo-Poderoso. E realmente ele fez coisas horríveis. Quando eu o conheci, eu só conheci a fama. Ele nunca fez nada de mal para mim. Eu já pastoreando e ele na sua riqueza. E num determinado momento, fazendo nós negócio, ele abriu o coração e disse que contava com as minhas orações. Ali estava um homem quebrantado pela dor e o sofrimento de uma doença degenerativa. Em alguns momentos conversávamos, falávamos ao telefone, mas ele foi perdendo a voz. Ele tinha uma doença neurológica chamada ELA, que estava travando as cordas vocais. E depois ele começou a escrever os textos e nós nos correspondíamos, até o momento que ele desejou ajudar a igreja. Muitos irmãos conhecem essa história, mas ali houve um homem quebrantado diante de Deus. Um homem olhando para a sua riqueza e dizendo: isso não vale nada. Eu lutei tanto para conquistar tantas coisas. E ele dizia isso por uma pessoa que mal o conhecia, porque ele confiava na feição pastoral, ele sabia que podia abrir o coração, porque ele não tinha com quem abrir o coração. Seus amigos eram amigos que usurpavam do dinheiro dele. A própria família se dividiu e estavam ali lutando para a herança. No dia do enterro, estava de um lado a ex-esposa, o filho do caixão, e eu de longe acompanhando. Do outro lado estava a atual esposa, que não foi aceita pela família, e a carta de um filho, que a família chamava de bastardo, brigando pela herança. Fizeram todo o cerimonial, eu participei de longe, não era conhecido da família, mas representei a igreja. Depois daquele ato solene, daquelas orações,
A atual esposa, eu não sei como posso chamá-la, mas a atual esposa disse: agora eu vou falar, porque eu tenho direito. Pegou a carta, leu a carta do filho, chorou, e o restante da família fazendo um desdém. No dia do enterro. E eu pensando, esse homem lutou tanto para conquistar reinos, tinha uma vida muito estável, deixou muitos bens que agora só servirão para disputas judiciais. Quando nós nos sentimos nesse momento, queridos, como Davi está se sentindo, se nós tivermos uma relação com Deus, nós vamos entender que muito daquilo que a gente passa não é o sofrimento da vida, mas apenas uma provação para que a gente se torne mais dependentes de Deus. Estar na casa do Pai é uma demonstração que nós somos dependentes de Deus. Dependemos da sua palavra, dependemos da comunhão da família, dependemos de participarmos do corpo e do sangue, porque se não for assim, como vamos nutrir a nossa esperança? Por isso, no verso 29, eu vou ler novamente: todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida, que num determinado momento pensou que podia. Confiar no agir de Deus e jamais ser envergonhado. Deixa eu dizer algo para a gente ir encerrando a nossa reflexão. Você pode passar lutas terríveis. Você pode até experimentar o abandono das pessoas, mas não de Deus. Versículo 30 diz: a posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Só pode falar aquele que preservou a sua vida. E para preservar a nossa vida, nós temos que estar em Deus. Versículo 31, virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Sabe quem nos criou? O mesmo Deus que nunca nos abandonou, que nos fez para a sua glória e para o seu louvor. Conte as maravilhas que ele fez. Abra sua boca e diga para que todos ouçam quem é Deus na sua vida. Não conte as murmúrias, não faça as suas queixas. Guarda a tua boca quando se dirigir a Deus e quando falar sobre Ele. Diga apenas que você nasceu para a glória de Deus, que você nasceu para o louvor a Deus, e Deus vai fazer você se levantar do seu sofrimento e viver alegremente na presença do Senhor. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pés, então. Diz o salmista que nós sobreviveremos para contar aos nossos filhos o grande livramento do Senhor. Estamos aqui, queridos, cada qual com a sua dor, com a sua preocupação, com as suas queixas. Todos nós, de modos diferentes, estamos dizendo para Deus algo. Talvez você queira, nesse momento de encerramento da reflexão, fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos. Convido você a pensar o quanto Jesus sofreu para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Convido você a não comparar o seu sofrimento com o de Jesus, mas se lembrar que nada que você tenha vivido até hoje se compara ao que Ele sofreu por você. Seja grato ao Senhor. Confie no Senhor. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Por um momento o inimigo pode até zombar de nós. O inimigo pode até zombar de você, da sua situação. O inimigo pode se levantar para destruir a sua fé, esmorecer a sua confiança. Mas você precisa se levantar. Você precisa se lembrar das palavras dele. Aqueles que nele confiam jamais serão envergonhados. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela oportunidade deste momento ouvirmos a tua palavra.
nos lembrarmos de situações difíceis que passamos, mas tudo isso para trazer à memória que o Senhor nos conduziu com mão forte, o Senhor repreendeu a ação do inimigo, o Senhor nos fez mais um dia para que nós pudéssemos crescer em Ti, e o Senhor nos fez chegar à Tua presença, Pai. Muito obrigado por esse convite, muito obrigado pela ação do Teu Santo Espírito, que fará com que a Tua palavra esteja em cada um de nós. É suficiente para vencermos o levante do inimigo lá fora. Passaremos provações, passaremos pelas tribulações dessa vida, mas o Senhor estará conosco, aleluia. Continuaremos de pé, louvando e adorando o Teu santo nome. Obrigado a Deus pelos Teus cuidados sobre as nossas vidas. Faz cada um de nós verdadeiros adoradores na Tua presença, Pai. E que todos vejam, assim como Israel gritou: há Deus em Israel, louvado seja o Teu nome. E esse Deus que não abandonou Israel, não abandona os que aqui estão nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém e amém.